Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Agora estou começando a entrar. Agora sim. Boa noite, Marielle. Boa noite, Tátio. Se eu já começo. Então, vamos lá. Agradeço a todas e a todos que vão participar da nossa conversa. Meu muito agradecida à professora Ana Marques, que aceitou o desafio dessa roda de conversa, no qual nós vamos compartilhar as experiências. Então, eu costumo dizer para a Ana que a primeira experiência que eu estou fazendo, estou emocionada, estou apreensiva e querendo muito aprender e compartilhar saberes, porque essa é a ideia. Então, eu vou começar a me apresentar. Meu nome é Thalita Michele, sou professora de História, tenho uma graduação em História. Depois eu cursei a especialização em História Cultural e nesse processo de entender humanidades negadas, vozes silenciadas, eu ingressei num projeto de pesquisa com a professora Ana Carolina, no qual, no mestrado, eu trabalhei a escrita de mulheres, porque quando nós pensamos na literatura, nas vozes que são faladas e vozes silenciadas, muitos sujeitos históricos são excluídos desse processo, e eu comecei a pensar e a perceber a escrita de mulheres negras. E aí eu agradeço muito a leitura que eu fiz da professora Ana Maria, que foi de suma importância, me deu novas reflexões. E a minha fala inicial, professora, ela é em homenagem a Marielle Franco, no seu discurso que ela fez no seu último discurso, em homenagem ao Dia das Mulheres. As rosas de resistência nascem do asfalto. Recebemos rosas, mas estaremos com o punho cerrado, falando do nosso lugar de vida e resistência, dos mandos e desmandos que afetam a nossa vida. Então, agora eu passo a fala para a nossa convidada, para a professora, que nós vamos compartilhar as ideias. Estão conseguindo? Ótimo. Ótimo, ótimo. Estou só esperando a professora. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou colocando algumas perspectivas em cena. A comunidade negra se tornou o centro da atenção dos últimos dias. Tem selo, tem foto de perfil, tem posicionamento de empresas, posicionamentos políticos, posicionamentos de pessoas que até o momento não tinham colocado as suas perspectivas. Então, nós do movimento negro, nós intelectuais, nós pensamos e problematizamos como será, então, das discussões, das pautas raciais caírem por terra. É nisso que eu quero começar a nossa fala. Estamos sendo protagonistas desse movimento ou estamos entrando nessa onda que muitas pessoas estão utilizando, o oportunismo?
Professora, boa noite. Que honra estar com a Noite, senhora. Eu sou muito igualmente. tímida, viu? É a minha primeira experiência. Estou muito honrada. Estou Então, honrada, emocionada. São turbilhões de emoções que está passando aqui. que ótimo. Tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tá bom. É a primeira vez para mim também, então eu também estou aprendendo, viu? Ótimo. Então, professora, eu li seus últimos trabalhos. Já de antemão eu falo que me deu muitas perspectivas de pensar e eu trabalho com a produção de escritoras negras. Então, no mestrado eu comecei numa perspectiva e a partir das indagações numa obra denominada de Nós e Elas, da escritora goiana Maria Paula Fleury de Godoy, eu comecei a analisar a relação de patroas e empregadas domésticas nessa obra. E muitas situações e evidências são colocadas, uma vez que uma das queixas da patroa é que a sua empregada sabia ler, sabia escrever. Então eu coloco nessa discussão no nosso momento que se faz de fundamental importância, urgência, nós temos urgências nesses debates, principalmente devido à desestabilização econômica, política, principalmente política no Brasil, em que nós estamos vivenciando. E eu coloco uma frase da Lélia Gonzalez: professora, como é que a gente fica diante de todas essas perspectivas e pensando a questão do encarceramento no Brasil, que só tem crescido a cada vez mais, e não existe políticas, porque estamos morrendo todos os dias e não existe um projeto. Como diz a Angela Davis, estarão as prisões obsoletas? E aí eu quero começar a nossa narrativa nessa perspectiva. Aham. Boa noite, né, primeiramente. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou professora, meu nome é Ana Maria Marques, né, sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Embora nesse momento eu esteja falando de Florianópolis, onde eu estou realizando a minha licença e capacitação. Essa é a minha pesquisa atual, que é sobre. Eu estudo o encarceramento de mulheres porque é uma questão que perpassa o meu trabalho, que é uma investigação sobre políticas de letramento de mulheres em Mato Grosso, né, nas unidades prisionais femininas. Mas essa questão que você colocou sobre o encarceramento ser voltado, a política de encarceramento, não só no Brasil, mas no mundo, ela é, como diz a Angela Davis, uma continuidade da política da escravidão, né? Porque Sim, ela continua prendendo a população negra, né? Então, quando ela fala estarão as prisões obsoletas, é no sentido de pensar uma política abolicionista, né? Porque a política abolicionista, ela passa por uma política de desencarceramento. É isso que ela está defendendo, né? E aí, na minha investigação, quando eu comecei esse trabalho em 2007, eu acabo por reforçar aquilo que já, já são dados conhecidos, né, por pesquisas nacionais, que o encarceramento ele não está voltado, ele não é uma política de reeducação, embora as pessoas lá dentro sejam chamadas de reeducandos e reeducandas. Mas a educação, o viés da reintegração da pessoa à sociedade, não é pelo viés educacional.
porque dados, pesquisas apontam que, bom, todas as informações que eu vou falar são mais numericamente voltadas para a questão das mulheres, porque é o que eu Sim, pesquiso. isso. Então, essas pesquisas indicam que cerca de 25% da população carcerária no Brasil, só cerca de 25%, ou seja, cada 4 mulheres presas, Mulheres. apenas uma está fazendo alguma atividade educativa, né, formativa, ou está estudando, ou está fazendo algum curso. Apenas uma, né? Então, a política não é de reeducação, não é pelo viés da reeducação, né? Então, como pensar uma política abolicionista num sistema carcerário que é meramente punitivo, né? Uhum, É um pouco utópico isso, né? Então, sim. o livro dela parte dessa premissa, né? Que se o sistema estivesse convencido de que o encarceramento é uma continuação da política de escravidão, que submete as pessoas negras a um sistema de opressão, as prisões estariam obsoletas, né? Mas não é Exatamente. isso que a gente está vivendo, né? O sistema carcerário vem crescendo cada vez mais, né? Porque a política ainda é punitiva, né? É tirar aquela pessoa do convívio social, né? Sem que haja uma preocupação verdadeira, de fato, de reinserção social, né? Excelente. Tem uma parte que eu achei muito interessante. Pode as mulheres carcerárias falar? Na cadeia social que inferioriza as mulheres e silencia aquelas que, privadas de liberdade, ficam em camada mais profunda de obscuridade. Então, professora, quem se interessa por essas mulheres? Quem as ouve? Então, quando eu comecei a ler o artigo da senhora e fazendo links da história e das mulheres e a escrita, eu comecei a perceber que as mulheres são silenciadas historicamente e no sistema carcerário tende a confiná-las, porque quando nós pensamos até mesmo nas visitas, as mulheres passam pelo isolamento e que é muito sério, porque esse isolamento, elas vão ficando cada vez mais confinadas e sem perspectivas algumas, e esse entregue ao próprio sistema não funciona, porque elas estão despidas, destituídas de afetividades, porque no decorrer do tempo, seus filhos, quem vai cuidar dos seus filhos? Como será a questão de pensar em perspectivas de futuro? Então, nessa perspectiva, nós pensamos que até mesmo esse encarceramento, ele gera para essas mulheres privadas de liberdade o total abandono. E isso, ele é muito pontuado, né, na produção que tem sido feita na história e nas discussões em repensar essa situação. Essa fala, esse trecho que você referência, ele faz alusão à obra da Spivak, né? Que é uma Isso. indiana e que a obra dela é intitulada Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta. Isso. E aí Uhum. ela desenvolve um pouco isso, né? É claro que ela parte do pressuposto que não pode falar, né? Mas aí Exatamente. isso, né? Por quê? E aí eu trago um elemento a mais, né? Que a gente sabe que as mulheres sempre nunca foram tratadas como iguais, né? Sim. Isso é só, né, letra morta, vamos dizer assim, né? Mas quando a gente intersecciona as relações, ou seja, não basta, quando é uma mulher e essa mulher é negra, ela é idosa, ela é Uhum. pobre,
ela tem alguma deficiência física, é, ela é periférica, ou ainda ela é encarcerada, né? São camadas de subalternidade que vão se sobrepondo e Sim, silenciando cada vez mais essas mulheres, né? Então, nesse meu trabalho, nessa minha pesquisa, que começou como uma investigação das políticas de letramento de mulheres no estado de Mato Grosso, eu acabei me envolvendo com o projeto de remissão pela leitura, né? Não é um projeto meu, é um projeto da SEJUDE, né? Da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Mas que se historicamente a gente for olhar, ele começou ontem, né? Vamos dizer assim. Porque toda a legislação que regulamenta a política de remissão pela leitura no Brasil, ela vem a partir de 2011. E, na prática, as unidades prisionais começaram a desenvolver esses trabalhos a partir de 2012, 2013, e aí em Mato Grosso a partir de 2017. Então, assim, é tudo muito recente, né? E o que sim. consiste a remissão, só para depois entender o que eu vou falar depois, né? A remissão é uma forma de você diminuir a pena através dos estudos, né? Você pode diminuir a pena por meio dos estudos, frequentando escolas. No caso de Mato Grosso, existem as escolas prisionais, que funcionam em regime de EJA, né, de educação de jovens e adultos, dentro das unidades prisionais. E a cada 4 dias frequentados na escola, elas podem diminuir um dia na pena. E a remissão pela leitura, que no caso desse trabalho que eu desenvolvo junto ao projeto de remissão, ele acontece na penitenciária Ana Maria do Couto, que é a maior penitenciária feminina de Mato Grosso. E aí, então, lá o projeto, a remissão, ela atende às mulheres que já têm ensino médio, porque as que Isso. não têm ensino médio fazem a remissão frequentando a escola. E aquelas, então, que já têm ensino médio, ou já, algumas até cursavam, né, cursos superiores já, então elas vão para a remissão. Então, assim, o meu público com o qual eu trabalho, essas mulheres que estão presas e participam da remissão, elas já são, assim, já a grande maioria das mulheres que está presa aqui são mulheres de baixo letramento, né, de pouco letramento, né? E então foi a partir desse trabalho, né? Então a remissão pela leitura significa que elas vão ler um livro, né, num prazo de 1 mês e vão fazer uma resenha sobre esse livro. E essa resenha vai ser corrigida, vai ter uma nota, e depois essa resenha, com uma nota de aprovação, ela segue para os autos para que o juiz possa, né, dar, averbar, vamos dizer assim, essa remissão, essa diminuição da pena, né? Então, o que eu acabei por aproveitar nesse meu trabalho, nesse artigo, foi aproveitar a oportunidade dessa escrita delas, por meio dessa leitura que elas fazem, porque ao ler um livro, a resenha não é uma reprodução do livro, né? Exato. É uma leitura do livro e a partir dessa leitura elas fazem relações com a realidade dela, com o mundo dela. E a própria escolha do livro já representa um pouco isso, né? Porque, como eu falo no artigo, né, embora a biblioteca que a gente conseguiu formar seja formada a grande parte da biblioteca seja de títulos de autores, homens, mas na hora da escolha elas escolhem
livros cuja autoria é feminina. Sim. Elas se identificam mais com aquela temática, ou, enfim, né, por serem mulheres, enfim. Então, quando eu utilizei as resenhas, eu acabei por constatar isso, né? Que a maior parte das resenhas eram também de livros de autores, de mulheres, né? E aí, a partir dessas resenhas, dessas falas delas ali, que eu fui capturando fui trazendo, né, essas falas dela. É claro que sempre utilizando pseudônimos, né, porque a gente, Eu percebi. Sim. que foram nomes que eu pedi que elas E mesmas elas. dessem, né? Mas, infelizmente, enquanto elas estão em processo em julgado, a gente não pode usar nada que possa legalmente ser usado contra elas, né? Ou em benefício Isso. ou contra elas. O que é uma pena também, porque Eu isso é, fiquei. isso é só mais um corolário de tudo que a gente está falando do silenciamento, né? Então, quando elas estão presas, elas são tuteladas pelo Estado. Então, elas não podem falar por elas mesmas, elas têm que ser representadas pelo Estado. A maioria delas é representada por um promotor público, né? Que nem Sim. advogados elas têm condições de ter, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei de valorizar essas falas, porque são de fundamental importância. E são elas mesmas que me ajudam a entender esse contexto, esse cenário, né, do encarceramento de mulheres no Brasil. Essa questão que você falou da afetividade, né, é um outro universo, né? Talvez seria uma outra discussão. Mas, assim, elas não são desprovidas de afetividade, né? Elas são muito abandonadas lá, Isso. pelo mundo externo. Mas elas desenvolvem uma rede de solidariedade e afetividade lá dentro, sim, né? Então, Fantástico. Professora Ana e eu também temos a mesma dúvida. Como é feito? Nós podemos fazer a doação de livros, encaminhar esses livros ou não? sim, podem sim. Existem várias bibliotecas, né? E vários projetos assim, em vários lugares do Brasil que podem ser doados, né? Eu consegui montar essa biblioteca com cerca de 200 títulos só de doação, né? Que A Ana fantástico. mesmo doou livros que estão lá na biblioteca. Tem livros dela lá que já foram lidos. Olha, outra questão, aqui na minha cidade, eu conversei com uma amiga que ela trabalha no presídio e ela me disse que gera uma insatisfação muito grande porque as detentas não querem. Como que é isso? Porque eu falei, olha, gente, querer não é muito dessa forma, porque nós temos que pensar em todo o procedimento, porque muitas pessoas vão associar que a mulher encarcerada, ela não quer fazer leituras, reduzir a pena. Eu gostaria que a senhora comentasse, porque muitas pessoas, quando eu disse que estaríamos conversando sobre, me perguntaram a respeito. É muito fácil, né? A gente diz, mas elas nem querem, Isso! elas não, né? Mas assim, a gente tem que fazer sempre um grande esforço para se pôr no lugar do outro, né? Que, aliás, é um exercício muito difícil, muito raro Uhum. de as pessoas fazerem, né? Sim. Diga-se de passagem. Então, assim, veja bem, por exemplo, nossa atividade lá começava às 8 horas da manhã. Uma mulher, para sair da sua cela às 8 horas da manhã, ela já começa a ter que fazer um procedimento 2 horas antes, porque ela Ah, não pode sair sem comer, ela não pode sair sem tomar banho, ela não pode sair sem uhum. fazer vista. É uma série de procedimentos até ela chegar lá na escola, estou falando que é Sim. tudo dentro da unidade prisional. Aham. Mas
não é da rotina prisional, né? Esse movimento de sair e tal. Então, bom, às vezes ela pode ter planejado sair naquele dia, ir para a atividade ou ir para a escola, mas aconteceu algum procedimento por exemplo, alguma questão de disciplina, alguma. Opa, eu acho que deu uma quedinha de conexão. Oi. Ah, tá. Então, ou às vezes até a forma de chamar a pessoa, já o ambiente prisional já é hostil. Ela não está ali, eu estava assim, eu acordei tarde, hoje não estou afim. Não é assim, gente, né? Sim, A pessoa já tem que buscar forças para se interessar por alguma coisa, porque ela não está num ambiente legal ali, né? Num ambiente bom. Imagina, para a gente que vai fazer o trabalho, já às vezes a gente se sente um pouco constrangida de ver aquelas meninas tão potentes, tão inteligentes, ter que fazer todo aquele percurso para chegar até a escola algemadas, por exemplo, porque é um procedimento de segurança mesmo dentro da unidade. Então, assim, as questões disciplinares e dos procedimentos de segurança, muitas vezes eles acabam por inibir a própria participação das mulheres lá sim, dentro. São vários fatores, assim, né? Ou ela pode também ter acordado um pouco indisposta naquele dia, e aí é só um dia na semana, então. Ou às vezes nem foi chamada para a atividade, né? sim. Sim, E entre esse, sair da cela dela e chegar até a sala de aula, isso já é coisas uma guerra. aconteceram no dia Sim, anterior ou naquela semana. Então, sim. e às vezes acontecem brigas lá dentro, e por questão de segurança, uma ala inteira fica proibida de participar de alguma atividade. Então, são vários fatores. Vários fatores. É. Uma outra questão que eu quero que para a gente pensar é a questão da afetividade, professora. Como a senhora percebeu nessa pesquisa dessas humanidades negadas, das afetividades negadas, em relação também às mulheres trans, como que é feito, como que é pensado, como que nós podemos refletir à luz da história, também das subjetividades, das experiências, pensando nos campos da história. Olha, essa questão da afetividade é uma questão bem delicada e complexa, né? Primeiro, por essa questão do abandono, né? Da relação externa, né? Com os familiares, porque a grande maioria delas não recebe visita dos familiares, dos companheiros e dos maridos, então nem pensar, né? Porque é muito raro os maridos fazerem visitas para as mulheres. Em geral, são as mães, ou uma irmã, uma cunhada, né? Ou uma filha, dependendo se já é maior e tal. Mas homem visitar as mulheres que estão presas é muito raro, que é o contrário dos homens que são presos, né? Aí inverte, porque é das mulheres que eles recebem visita, né? E não Sim, de outros homens, né? E no caso das mulheres, não, elas continuam recebendo visitas de mulheres e não de homens. Então, as relações homoafetivas que se desenvolvem lá dentro, muitas das vezes vêm para suprir também essas necessidades, né?
carências. Eu acho que não dá para gente dizer que elas se tornam homossexuais ou Uhum, boa. porque Sim. é uma questão de afetividade mesmo, são relações homoafetivas, né? Eu acredito que muitas dessas mulheres nunca imaginaram, inclusive, ter relações é, homossexuais antes de entrar para a prisão, né? Aham. Então, assim, é também um autoconhecimento, né? Um outro conhecimento sobre o seu corpo e sobre suas potencialidades, né? Agora, com relação às trans que você falou, no caso do Brasil é muito raro, embora a legislação permita que as mulheres trans escolham em que unidade possam Uhum. ficar. Mas isso no Brasil não acontece muito. Na verdade, eu nem tenho conhecimento, para dizer bem a verdade, de mulheres trans que tenham preferido ficar em presídios femininos. Uhum. Nossa, o que não acontece nos Estados Unidos, por exemplo, é mais comum as mulheres trans ficarem em presídios femininos. Mas nossa cultura isso ainda não é comum, não. O que tem acontecido em vários lugares do Brasil, e isso também é uma política relativamente recente, é dentro das unidades prisionais masculinas, criarem-se alas específicas para a população LGBT, né? Não só trans, né? Mas para a Uhum. população LGBT. O que é já um avanço, vamos dizer assim, né? Porque as mulheres trans, elas sofrem muitas violências dentro das unidades prisionais, né? Então, você imagina se elas ficam em alas superlotadas com homens, né? Sim. Elas vão sofrer toda sorte de violências e abusos lá dentro, né? Em Rondonópolis, que eu conheci um pouco o pessoal que trabalha com essa unidade LGBT lá, que eles chamaram, nomearam de arco-íris, é, eles, inclusive, agora estão tentando criar políticas para impedir que, digamos assim, falsos gays, né? Uhum. Porque dentro do sistema prisional masculino existem homens que se relacionam sexualmente com outros homens, Sim. mas eles não se denominam como homossexuais, né? Porque são ativos, então eles continuam no registro hétero, né? Vamos dizer assim. Mas pelo fato de ter uma ala específica, né? Eles acabam, alguns, né? Lógico, acabam por reivindicar o direito de ir para essas alas também, né? O que também é uma luta constante, né? Para manter a segurança nessas alas, né? Mas E, é um. porque e Tá. essas possibilidades, ela dá um campo muito grande, professora. Eu estava lendo os seus trabalhos e acompanhando quem vocês, a senhora está orientando, e é fantástico nós percebermos esses outros locais de falas que são silenciados. Então perpassa por vários da questão da raça, do sexo, muitas questões devem ser pontuadas. Eu vi que a senhora também analisou uma série muito famosa e que muitas pessoas ficam me pedindo indicações de livros, séries. Gostaria que a senhora comentasse um pouco para nós, porque eu assisti a série inicialmente e Ah, é? depois, quando eu li o trabalho da senhora, eu falei, eu preciso retomar novamente o olhar em outra perspectiva. E isso me abriu horizontes, porque eu comecei a perceber outras formas de narrativas na história. Porque já que nós estamos nesse momento, nesse contexto mundial, e aí as pessoas ficam me procurando indicações de filmes, eu emocionei muito com as resenhas, eu pensei, meu Deus, porque até mesmo na discussão, como a senhora bem pontuou, que podemos, será que ver o lado positivo, e aí eu comecei a perceber de aprovações
no vestibular, como é feito, e isso me trouxe uma questão de perceber mesmo do sistema carcerário. Por exemplo, quando eu li a Angela Davis, eu tive uma perspectiva. Aí eu falei, vou voltar novamente, entender, e eu tive uma outra perspectiva utilizando os trabalhos da senhora. Ampliou o meu horizonte. Quando a Angela Davis pensava, né, que o sistema carcerário não funciona, vamos pensar em outras possibilidades, e eu pensei, qual seria a substituição? Eu já com o meu olhar, pensando nessa ideia que eu fui criada, pensando que era realmente necessário, e com essas leituras que foram chegando, eu comecei a entender outros locais que tocou minha alma, que eu acho que essa é a ideia que eu quero passar, e para quem está ouvindo também, pensar em outras narrativas, outras cenas, e que e tem na Netflix, alguém já colocou que começou a assistir, e professora, eu fiquei encantada com a leitura, que eu falei, eu vou voltar e ler, porque tem o livro também, e a senhora fez uma análise histórica importantíssima a respeito da série Orange, que eu gostaria que a senhora falasse um pouco. Então, esse trabalho foi muito inusitado para mim, porque eu sou uma pessoa que nem gosto de assistir séries. É porque eu não gosto de me sentir presa a nada. E aí eu começo, eu quero ver até o fim, e Até aí eu o... me sinto presa àquilo e eu não gosto desse sentimento. Mas eu fui desafiada, assim, né? Porque era para ser um dossiê sobre séries e a perspectiva educacional das séries. E aí a pessoa que me convidou falou: não, você tem que assistir essa série, porque você está trabalhando com isso, você vai assistir, vai Isso! escrever. Aí eu comecei, é longa, né? Ela é enorme, tem 18, E ela vai mudando de temporadas, perspectiva. capítulos, acho que 12 capítulos de cada temporada, não lembro. Mas eu entrei nessa maratona, né, de assistir a série. Eu li o livro também, né? E primeiro li o livro e depois assisti a série. E convidei uma pessoa que trabalhou comigo lá dentro no projeto de remissão pela leitura, né? Que na época ela estava presa, né? Depois Sim! ela saiu Eu e fiquei ela até assim se eu podia falar ou não. não, agora ela ainda está em regime semiaberto, mas ela é estudante de pedagogia na universidade, Isso. né? E aí eu convidei ela para escrever comigo porque eu queria fazer um pouco esse exercício que a série faz, que ir para além do livro, né? Sim. Conta a história de uma mulher que foi presa por envolvimento com tráfico internacional de drogas, né? Uma mulher loira, branca, jovem, né? Classe média e tal. Todo aquele estereótipo de pessoa que você não imagina que um dia vai ser presa, né? Mas ela foi presa e ela ficou 9 meses numa penitenciária dos Estados Unidos. E depois que ela saiu, escreveu esse livro, né? Então, Isso. ela escreveu sobre a experiência de encarceramento dela. Mas a série desenvolve tantas outras Outras narrativas. situações que não estão no livro, porque eu acho que eles fizeram, as diretoras, né, fizeram primeira temporada, deu tão certo, né, que elas E falaram, não, agora foram. nós vamos extrapolar esse livro aí, nós vamos contar histórias, né? Tanto que elas desenvolvem histórias sobre rebeliões, né? Não Isso. no livro, mas elas vão desenvolvendo, o que é muito legal, né? As próprias questões das relações homoafetivas, né, que acontecem lá e que não é uma questão que é posta no livro. Mas o livro também foi importante para mim
porque a Fernanda, que escreveu o artigo comigo, ela não tinha acesso à internet e não podia ver a série, né? E eu queria Aham. discutir aquelas questões. Então, ela Para tinha ver. o livro. E também porque era esse o nosso exercício, o nosso contato era a partir do livro. Foi assim que a gente se conheceu e tudo que motivou nossas ações eram sempre a partir de leituras, de livros. Então não podia ser diferente assim, né? Então eu passei o livro para ela e ela leu e eu falei, ó, vamos levantar. Eu tipo assim, eu acho que eu fiz tipo como foi feito na série. Vamos levantar algumas questões para desenvolver aqui nesse artigo, né? E foi assim que a gente fez, assim. E acaba que resultou num trabalho bacana. Eu também gostei de escrever. Eu acho que o Fantástico! artigo que saiu no ano passado, né, no finalzinho do ano passado, 2019, mas foi ele que me botou mesmo nesse eixo, nesse caminho da discussão sobre racismo, né, e nesse chão tão necessário, né, porque é Sim, impossível falar sobre encarceramento sem falar de racismo, porque as prisões foram feitas para as pessoas negras mesmo, né? A Fernanda mesmo é uma mulher que se reconhece como mulher negra, né? E a segunda vez que ela foi presa, que foi essa vez que eu conheci ela lá dentro, ela tinha sido pega com 300 gramas de maconha. Então, hum, assim, quando ela me contou lá dentro, eu achei que ela estava brincando, achei que era mentira, que ela estava inventando aquilo. Mas eu fui procurar, investigar para para confirmar e imagina, e era verdade mesmo. Então, assim, você fez essa pergunta sobre qual seria o caminho, né? Assim, isso. talvez se a gente fosse fazer um debate sobre a questão das drogas no Brasil, seria uma outra live. Mas o caminho, no meu entendimento, é esse: descriminalizar as drogas, porque foi a lei de drogas, e aí falando do Brasil mais especificamente, a partir de 2006, a lei de drogas, que é de 2006, que criou esse asseveramento nas penas. Então, os inchaços das prisões, e no caso das prisões femininas, nas cadeias femininas, 60% da população carcerária está envolvida com o tráfico de drogas. E o envolvida não quer dizer que ela é traficante, que elas sejam traficantes. Exatamente. Envolvimento com o tráfico que a gente diz é porque guardou, é porque levou, é Isso. porque estava com o cara na hora. São várias situações, né, que levam elas às prisões e intensificam as vulnerabilidades, porque uma vez na prisão, elas e abandonadas, a probabilidade de elas ganharem penas maiores que os homens ainda é maior, né? Sim. Caminho, Eu caminho, pode. caminho sem pensar a descriminalização das drogas é meio impossível. E eu percebi que muitas das mulheres que são presas, elas estão, como a senhora disse anteriormente, atreladas à questão do esposo, do namorado, do companheiro. E quando eu assisti vários vídeos, eu também percebi que essa fala, até mesmo do Drauzio Varela, era muito recorrente, que as mulheres encarceradas, grande parte das narrativas, elas estavam envolvidas com o companheiro, que isso é muito importante nós pensarmos nessas relações. Por exemplo, com muita relutância e medo para a nossa conversa, professora, que eu fiquei muito ansiosa, preocupada, eu comecei a lembrar que eu sou convidada apenas no mês de novembro
para falar dessa questão racial no Brasil. Então, em outras oportunidades, de certa forma, tentam silenciar e colocar a ideia do racismo como algo já superado no Brasil. Então, com essa luta do antirracismo, como eu disse anteriormente, tem foto no Instagram, tem posicionamento de empresas, a minha preocupação que fica no findar, quando toda essa onda, que na minha perspectiva também é muita onda do oportunismo, como que nós vamos repensar e continuar nesse processo produzindo trabalhos, discutindo? Porque eu estou com uma blusa, não dá para ver, mas está escrito Vidas Negras Importam, professora, que um ano e meio atrás as pessoas falavam que era inapropriado, que já é superado, que não precisa mais causar polêmica. E, por exemplo, quando nós utilizamos o livro didático para pensar, os meus alunos, alguns alunos, se sentiam totalmente constrangidos, chegavam em mim falando, professora, então eu sou o próximo a ser preso? As minhas alunas, várias das minhas alunas, falavam para mim abertamente, então eu vou ser mais um número nisso tudo, professora? Então, essas temáticas, esses debates, colocaram aqui, ó, sim, porque somos silenciados, minha irmã, e o mês de novembro, que lembra do nosso povo, e lembra, na minha perspectiva, de uma forma impensada, porque aqui em Goiás nós comemoramos, ou falando, sempre voltado para a capoeira, sempre voltado para algumas coisas. E eu digo abertamente que não é pensado nessas formas. Então, os meus alunos pensam, alguns falaram, eu só me vejo enquanto preso, professora. E aí tá a ideia de mostrar outros repertórios, outras produções históricas. Por isso que eu estou trabalhando, e o seu trabalho me deu um link muito importante para pensar a escrita produzida por mulheres. Foi uma outra questão que abro para a senhora, precisamos problematizar o que os livros didáticos trazem como narrativa, como nós podemos fazer, professora, para que essas discussões não se encerrem, como nós podemos repensar no sistema carcerário das mulheres encarceradas e todos esses desdobramentos que tem muita gente que está ganhando muito dinheiro com o encarceramento. Sim. Angela Davis chama de indústria prisional. Isso. Né? Que é uma indústria que gera lucros para o capital, né? E assim, e não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Apesar de no Brasil não existir um sistema prisional privatizado como existe nos Estados Unidos, né? Mas o sistema prisional ele é lucrativo para o sistema, assim, para o sistema capitalista, né? Todas as mulheres que trabalham, por exemplo, um terço do que elas ganham vai para o banco, ou seja, o banco está ganhando Isso. esse dinheiro, já começar por aí, assim. Então, os governos também, né, que fazem contratos a preços baixos, né, ou seja, elas ganham muito pouco para fazer serviços que ninguém quer fazer, né? Serviços de limpeza pública, serviços de rua, né? De estar na rua, fazendo limpeza, ou geralmente é serviços de limpeza, no caso das mulheres, né? Então, reproduzindo a lógica da opressão mesmo, né? Das mulheres que em posições subalternas, porque elas não saem para trabalhar para ocupar cargos de destaque também, óbvio, né? Então, assim, eu queria dizer também sobre essa questão do racismo, que as pessoas podem
podem sempre questionar, né, o lugar de fala, né? Mas eu Sim. penso que é, nós, pessoas brancas, eu como uma mulher branca, né, eu preciso, tenho por obrigação de usar o meu lugar de privilégio Concordo. para poder ouvir, para dar ouvidos a essas mulheres e trazer essas falas, porque elas têm vozes, né? Essas vozes é que não estão sendo ouvidas, elas precisam ser ouvidas. E eu tenho a obrigação de usar o meu privilégio de classe, Sim. de raça, para Boa. fazer isso, porque senão a gente não vai alcançar essa igualdade. Eu costumo dizer que o primeiro passo do combate ao racismo é o branco se assumir racista. Eu acho que esse é o primeiro passo. Porque enquanto a gente ouvir alguém dizendo, ah, não, mas eu não sou racista, pronto, já é. Eu até tenho amigos Ah, sim, e branco e dizer, eu que tô nós ouvimos recorrente. saio com eles, eu, né, até, né, então assim, não, as pessoas brancas têm que se dar conta do seu racismo, né, senão a gente não vence isso. Não, ser antirracista não é só colocar um ícone, né, no seu perfil. Eu tenho um ícone antirracista e antifascista no meu Facebook, mas eu procuro fazer esse exercício cotidianamente, assim, em todas as relações, assim, que eu tenho e no meu trabalho, né? Eu até estou lendo uma autora agora que ela é uma autora australiana, mas ela se coloca como uma mulher mestiça, né? E ela fala que se a teoria feminista não servir para as práticas, para as nossas práticas, né, para questionar as nossas práticas, ela não serve de nada. Não, né, você não pode se dizer feminista se você não questiona as suas próprias práticas, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu nem sei, eu acho que eu fugi da sua questão, assim. Ah, sim, Não, não fugiu. dos livros didáticos. Então, quando a gente pensa a questão do livro didático no sistema prisional, aí é aterrorizante mesmo, né? Isso. Porque imagina que eles têm um livro lá que diz assim: desenhe o mapa da sua casa para a escola. Né? Então, não diz nada daquela realidade. Ele não está voltado para a realidade prisional. É como se aquele mundo não existisse para as outras pessoas, né? Então, assim, as pessoas estudam a vida em sociedade, mas a vida no sistema prisional é como se não fizesse parte da sociedade. E faz parte da sociedade. Né? Porque nós estamos por um triz para, né? No Brasil, sendo uma pessoa negra, ela pode ser confundida entre A aspas, todo a tempo. todo momento, porque ela já é considerada de antemão suspeita. Então, quer Sim. dizer, como não vamos discutir o sistema carcerário, sendo que a grande maioria da população ela está sujeita a ser encarcerada? Sim. Se essa é uma realidade para as famílias negras, para as mães negras que estão perdendo seus filhos por crime, por balas, né, baleados, enfim, né, ou assim, né, porque essa coisa, né, é uma vida que vale menos, né, e é essa Isso. que a gente Quem vive. morre, quem vive, né, professora? Sim. Então, assim, o livro didático, ele está muito distante ainda, né? De falar de mulheres e mais ainda das mulheres negras, das mulheres indígenas tampouco, né? E então, assim, essa é uma luta, né? Uma luta
O último livro da Angela Davis, que eu cito nesse meu trabalho, que se chama Liberdade é uma luta constante, Isso, é uma constante. luta constante. A liberdade é uma luta constante. Então, assim, a gente não pode dizer, mas agora já as mulheres já conquistaram. De que mulheres a Ouço gente isso muito, professora. estamos falando, né? Isso. Eu até falo no meu, cito essa fala da Jamila Ribeiro no meu artigo, que ela fala, né? Quando as mulheres estavam lutando pelo direito ao voto, as As mulheres outras negras estavam lutando pelo direito de ser trabalhando. reconhecidas como gente, Isso, né? Porque a isso. cidadania veio para as mulheres brancas, classe média, porque precisava não bastava ser mulher, tinha que ser letrada. E quais eram Isso. letradas lá nos anos 30 no Brasil, né? Exatamente. Fantástico. Nossa, fantástico. Eu acho que eu tenho só 2 minutinhos. Nossa, Eu acho. passa Passou rápido. rápido. Eu quero agradecer imensamente. Falar que tem um link que está na bio para emissão de certificados, que eu não falei no começo. E eu vou deixar a senhora finalizar. Professora, eu me senti abraçada pela senhora. Eu consegui me acalmar e aprendi muito, muito. E vou deixar esses minutos para a senhora colocar sugestões de livros, séries, de questões a serem pensadas. Tá bom. Eu quero agradecer muito, inicialmente, ao convite feito pela Ana Carolina Coelho, né, da UFG, a você também pela companhia, né, pela mediação do debate, que foi muito agradável. A gente não se conhecia, né, antes, Não! foi uma grata surpresa, assim. E, assim, as pessoas que estão assistindo, algumas indicações, como a gente partiu como referência desse meu artigo, que foi recentemente publicado, quem tiver interesse, esse artigo está publicado no último volume da revista Tempo e Argumento, que é uma revista da UDESC, da Universidade Estadual de Santa Catarina, e o artigo sobre a série, né, Orange is the New Black, está na revista Caminhos da Educação, que é uma revista da Universidade Federal do Piauí. E, assim, né, quem tiver interesse, tem outras coisas também publicadas e trabalhos também produzidos por orientandas minhas, que também são muito bons. E como indicação de leitura sobre o tema, eu indicaria, reforço, então, eu indicaria esse trabalho em especial que eu gosto muito, do livro da Angela Davis, A Liberdade é uma Luta Constante. E no Brasil, sobre estudos sobre encarceramento, eu recomendo o livro, que é um livrinho, assim, é um livrinho que saiu nessa coleção do Feminismos Plurais, que é organizado pela Djamila Ribeiro, que é o Encarceramento em Massa, da Juliana Borges. Sim, para deixar algumas indicações aí para quem quiser ler sobre o tema, se interessar mais, tá bom? E no mais, eu quero Excelente! a oportunidade também, porque é sempre bom a gente poder divulgar, né, nossos trabalhos, que a ciência, o trabalho acadêmico é feito disso, né? Se a gente não puder falar, não ter leitores, não ter interlocutores, não vale de nada nosso trabalho, Isso. nossa produção. Então, um forte abraço. Eu quero perguntar se alguém quer falar alguma coisa, escrever. Parece, por enquanto, não. Eu estou vendo que tem muita gente agradecendo, né? Então, Isso. tem algumas orientandas aqui, né? Minhas. Eu acho que da Ana também. E é Sim, isso, gente, né? Procurem essas referências aí. Agradeço muito a companhia de vocês. eu também. Um forte, forte abraço. Até mais.
Nós vamos conversando mais sobre o assunto. Muito agradecida, muito agradecida. Até a próxima, tá bom? Tchau. Tchauzinho.